Olha, a história da inteligência artificial não é uma linha reta, não. Pelo contrário, é uma saga cheia de altos e baixos, de picos de otimismo e vales de grande desilusão. A gente chama esses ciclos de verões e invernos. E nessa análise, a gente vai desvendar essa jornada, essa montanha russa que é impulsionada por uma das ambições mais antigas da humanidade, a de criar uma mente que seja o nosso próprio reflexo. E essa citação, ela resume tudo, né? A busca pela IA, no fundo, nunca foi só sobre criar máquinas mais espertas. É sobre a gente. É a humanidade tentando se entender, construindo peça por peça um espelho tecnológico para ver se a gente consegue enxergar um reflexo da nossa própria consciência. Então, a história da IA é basicamente isso que a gente vê aqui, uma verdadeira montanha russa. De um lado, você tem os verões, um otimismo maluco, uma grana absurda sendo investida e promessas de que a superinteligência está logo ali. Do outro, os invernos, um baita choque de realidade, todo mundo cético e as verbas congelando. Entender essa dinâmica de euforia e decepção é a chave para entender a história toda. E para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás. Porque as raízes dessa ideia são muito, mas muito profundas. Elas começam lá nos mitos gregos, com autômatos de bronze, passam por filósofos como Hobbes, que diziam que raciocinar é só uma forma de calcular, até que a gente chega na base de tudo, Alan Turing. Ele não só imaginou uma máquina de computação universal, como também nos deixou a pergunta que define o campo até hoje. Uma máquina pode pensar? Essa pergunta preparou o terreno para o nascimento oficial da IA. E é aí que a gente entra no primeiro grande verão da IA. Foi o nascimento oficial do campo, sabe? Uma época de um otimismo quase sem limites, em que os pioneiros de verdade acreditavam que uma máquina com inteligência humana não era uma questão de si, mas de quando. E olha, o quando parecia logo ali, virando a esquina. O ponto de partida, o marco zero mesmo, foi esse aí, o workshop de Dartmouth em 1956. Um grupinho de pesquisadores se juntou com uma proposta que, para a época, era, uau, super audaciosa. A ideia era que qualquer aspecto da nossa inteligência poderia, em teoria, ser simulado por uma máquina. Foi ali que o nome inteligência artificial nasceu e com ele um campo de estudo que mudaria o mundo. A primeira grande ideia, a grande aposta da vez, foi o que a gente chama de IA simbólica, ou GoFi. A lógica por trás parecia simples. Se a nossa inteligência se baseia em regras e em manipular símbolos, como na matemática, então era só programar um computador para fazer a mesma coisa. O objetivo não era recriar a bagunça do cérebro humano, mas sim a sua capacidade de raciocinar de forma lógica, com regras bem claras. E olha, os primeiros resultados foram simplesmente espetaculares. De repente, a gente tinha programas que provavam teoremas matemáticos, robôs que conseguiam andar por uma sala e até o primeiro chatbot da história, a Elisa, que convenceu muita gente de que era uma terapeuta de verdade. O sucesso foi tanto que parecia que uma inteligência de nível humano estava batendo na porta. Só que todo esse otimismo bateu de frente com um muro, a complexidade do mundo real. Aquelas promessas gigantescas não se realizaram no tempo esperado, e o que parecia fácil no laboratório se mostrava quase impossível na prática. A desilusão tomou conta e assim chegou o primeiro grande inverno da IA. E essa história aqui, essa anedota, ilustra o problema perfeitamente. Sendo verdade ou não, ela mostra a dificuldade absurda de uma tarefa que parece simples, como traduzir uma frase. A nossa linguagem é cheia de ambiguidade, de contexto, de nuances, coisas que aqueles sistemas antigos, baseados só em regras, simplesmente não conseguiam entender. O que aconteceu foi que o primeiro verão da IA acabou levando 3 golpes, e foram fatais. Primeiro, relatórios de governos, como o ALPAC e o Light-Hill, simplesmente cortaram o financiamento. A conclusão era que a IA não escalava, que o que funcionava para probleminhas de laboratório não dava conta do mundo real por causa da tal explosão combinatória. E para piorar, um livro chamado Perceptrons mostrou as limitações das primeiras redes neurais de um jeito tão forte que a pesquisa na área ficou congelada por quase 20 anos. Mas, sabe como é, né? Depois do inverno, sempre vem a primavera. E com a IA não foi diferente. Depois desse longo período frio, o campo ressurgiu, mas com uma filosofia nova. A busca pela inteligência geral, aquela que faz de tudo, foi deixada de lado. O foco agora era ser prático, comercial e bem mais específico. Construir sistemas que resolvessem problemas reais e gerassem dinheiro. A nova sacada foram os chamados sistemas especialistas. A ideia era a seguinte: em vez de tentar criar um sistema que sabe de tudo um pouco, vamos criar um que sabe muito sobre uma única coisa.
O lema mudou de imitar o raciocínio para codificar o conhecimento em centenas, às vezes milhares, de regras do tipo: se isso acontecer, então faça aquilo. E não é que deu certo? Funcionou. E muito bem. Sistemas como o MySim, para diagnóstico médico, e o XCOM, que ajudava a configurar computadores supercomplexos, foram um sucesso comercial estrondoso. O XCOM, por exemplo, economizou uma fortuna, milhões de dólares, para a empresa DEC. Pela primeira vez na história, a IA virou uma indústria de verdade. Só que, de novo, a bolha estourou. Descobriram que os sistemas especialistas eram muito engessados. Eles eram gênios no seu pequeno mundinho, mas completamente inúteis fora dele. Eram caríssimos de atualizar e o hardware super específico que eles usavam ficou obsoleto rapidinho. O mercado quebrou e o segundo inverno, ainda mais longo, chegou. Só que durante esse segundo inverno, enquanto todo mundo achava que nada acontecia, uma coisa fundamental estava mudando. Bem quietinho, sabe? Nos bastidores. Uma revolução silenciosa estava em curso. Os pesquisadores começaram a deixar de lado a lógica pura para abraçar a estatística, a probabilidade. E foi ali que plantaram as sementes da IA que a gente conhece hoje. Essa é a virada de chave. A grande mudança de mentalidade está aqui. A gente saiu da IA simbólica, onde a gente ia lá e escrevia as regras na mão, para o machine learning, onde a máquina aprende as regras a partir de um monte de exemplos. Em vez de tentar imitar o jeito que a gente raciocina, o objetivo passou a ser encontrar padrões estatísticos em uma quantidade gigantesca de dados. A gente até teve um grande momento ali em 1997, quando o Deep Blue da IBM ganhou do Kasparov no xadrez. Mas, e isso é importante, o Deep Blue foi tipo o último grande show da velha guarda. Não era sobre aprendizado de verdade, era sobre força bruta. Um supercomputador que analisava 200 milhões de jogadas por segundo. Foi uma vitória da computação, não da cognição. E aí, a gente chega nos dias de hoje, na explosão que estamos vivendo agora. E ela é movida por uma ideia que estava lá, esquecida na gaveta por décadas, desacreditada. As redes neurais profundas, ou, como todo mundo conhece, o Deep Learning. O que aconteceu foi uma tempestade perfeita. Uma combinação de 3 fatores que mudou tudo. Primeiro, Big Data. A internet nos deu os oceanos de dados que a gente precisava para treinar esses modelos. Segundo, o hardware. As placas de vídeo de videogame, as GPUs, se mostraram perfeitas para fazer os cálculos das redes neurais. E terceiro, os algoritmos, que foram sendo melhorados quietinhos por anos, finalmente ficaram bons o suficiente. E se a gente precisar marcar um dia no calendário, o Big Bang da IA moderna foi em 2012. Numa competição de reconhecimento de imagens chamada ImageNet, uma rede neural profunda, a AlexNet, não só ganhou, ela simplesmente aniquilou, destroçou a concorrência que usava os métodos antigos. E esse número aqui mostra o tamanho do estrago, quer dizer, do sucesso. A AlexNet diminuiu a taxa de erro de 26% para cerca de 15%. Foi uma melhoria tão absurda, tão grande, que da noite para o dia todo mundo que trabalhava com isso virou a chave e falou: ok, o futuro é esse. Foi o verdadeiro Big Bang da IA moderna. Ok, se a AlexNet provou que a IA podia ver, o AlphaGo veio para provar que ela podia ter intuição. Anos depois, ele ganhou do melhor jogador do mundo de Go, um jogo muito mais complexo que xadrez. E diferente do Deep Blue, o AlphaGo não usou só força bruta, ele aprendeu jogando contra si mesmo milhões de vezes. E nesse processo, ele fez jogadas como o famoso Movimento 37, uma jogada que ninguém esperava, tão criativa que foi descrita como linda, genial, provou que a IA podia ir além de tudo que a humanidade já tinha aprendido. E aí chegamos na peça final do quebra-cabeça, o que nos trouxe até aqui, a arquitetura Transformer de 2017. A grande sacada dela foi o mecanismo chamado atenção. Pensa assim, em vez de ler palavra por palavra, como se fazia antes, agora o modelo conseguia olhar para a frase inteira, entender o contexto de tudo ao mesmo tempo. Foi isso que permitiu a criação dos gigantescos modelos de linguagem que hoje fazem coisas como o ChatGPT. E com isso, a gente fecha o ciclo. A gente volta lá para o começo da nossa conversa. Por décadas entre verões e invernos, a humanidade construiu um espelho para tentar entender a própria mente. A grande diferença agora é que, pela primeira vez, esse espelho está olhando de volta para a gente. E a pergunta, a que talvez defina o nosso futuro, é: o que ele vai ver em nós?